Oi, meu nome é Cássia, eu sou sócia fundadora da Tris Consultoria. Eu também sou estudante do curso de Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização da PUC Rio Grande do Sul. Esse vídeo é meu trabalho, representa o meu trabalho de conclusão de curso, e eu escolhi como tema o autoconhecimento, o superpoder para uma carreira de sucesso. Então eu vou trazer aqui ao longo desse nosso encontro algumas ferramentas que contribuem para o autoconhecimento. E por que autoconhecimento é tão importante, né? José Roberto Marques, do Instituto Brasileiro de Coaching, ele diz o seguinte: quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo. É uma verdade, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu faço escolhas positivas para mim, para o meu bem-estar, para o meu sucesso na minha carreira, na minha vida pessoal. Mas eu conheço as minhas vulnerabilidades, né, os meus pontos de melhoria, ou aqueles que eu acho que são de melhoria, mas que de repente nem são. Conhecer a si próprio também proporciona algumas questões como equilíbrio. O equilíbrio é muito importante, né? O equilíbrio emocional, saber lidar com situações difíceis, né? A perda de um emprego, o término de um relacionamento, um momento difícil da vida, permite com que eu saiba lidar melhor com isso. Me conheço melhor, eu navego melhor nas minhas emoções, eu lido melhor com as situações, eu me recomponho de forma mais rápida. As transformações, elas começam de dentro para fora. Eu começo mudando os comportamentos que mais precisam de ajuste em mim, e aí eu percebo essa mudança gradual no mundo ao meu redor. Então a transformação, ela é de dentro para fora. O autoconhecimento, ele contribui nisso. Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo ajustar de dentro para fora, mais eu obtenho satisfação nas mudanças que eu enxergo, e eu me torno líder de mim mesmo. O primeiro passo da liderança é a autoliderança. A primeira ferramenta que eu gostaria de trazer, ela é gratuita, fácil de fazer, é possível fazer sozinho, sem a ajuda de um profissional, e ela chama Roda da Vida. A Roda da Vida, ela é um instrumento maleável, né? Ela é um círculo dividido em fatias, como uma pizza. O modelo que eu trago aqui no meu trabalho, ele tem 4 categorias, que são qualidade de vida, pessoal, profissional e relacionamentos. E cada uma dessas categorias tem suas fatias, né? Ao todo são 12 fatias, e a gente vai avaliando. Então coloca o 0, né? A nota de 0 a 10. O 0 sendo a nota menor no centro do círculo, e o 10 a melhor nota, né? Na extremidade do círculo. E aí eu vou me dando notas, eu vou fazendo reflexões sobre as áreas da vida, e aí consiste de eu ir avaliando na minha vida, no meu dia a dia, qual nota eu atribuo para cada um desses elementos, né? Então, saúde e disposição. Como tá a minha saúde e disposição de 0 a 10? Como eu me sinto? Eu tenho feito atividades físicas, eu me sinto disposta? Como tá meu sono? Eu avalio os elementos que fazem sentido para mim dentro de saúde e disposição, por exemplo. Ou na minha vida profissional, realização e propósito, como é que eu me sinto? Eu tô realizada? Quanto eu me sinto realizada atualmente no meu trabalho? E que nota eu atribuo a esse elemento, né? Quais são os itens que fazem sentido, que geram essa reflexão, e como eu avalio isso na minha vida? São reflexões importantes, né, que ajudam a gente a avaliar a roda da vida. Então, qual foi a maior nota que você se deu, né? O que essa nota significa para você? O que esse elemento que recebeu a sua maior nota significa para você? E a menor nota, qual foi?
né? Então, você pode também analisar a diferença entre as duas notas. Você é uma pessoa crítica demais com você mesmo, crítica de menos, tem régua muito alta, muito baixa. O que cada elemento proporciona para você? E dentro disso, o que você quer mudar? Que metas você atribui? O que você pode fazer no curtíssimo prazo, assim que você terminar de fazer sua roda da vida, que você já pode começar a fazer para melhorar aquilo que você escolheu melhorar. E eu tenho duas formas de apresentar os meus resultados. Então eu posso fazer um pontinho na minha nota, né? Eu faço um pontinho e depois eu vou ligando os pontos e faço como se fosse um gráfico de teia, né? Nas minhas notas, como se fosse não, acaba virando um gráfico de teia. Ou então eu posso ir pintando do zero até a nota que eu atribuí e também vai aparecer um gráfico para mim, né? O jeito que eu preferir, eu vou deixar aqui, né, as duas opções, a forma que eu preferi visualizar. E a roda da vida, ela é uma ferramenta que ela pode ser utilizada de tempo em tempo, né? Ela não tem... ela não é fixa no tempo, né? Então, naquele momento que eu quero analisar a minha vida, eu posso parar e refletir sobre a roda da vida. Eu gosto muito de fazer a roda da vida no ano novo. Sabe quando a gente faz promessas de ano novo, né? Às vezes a gente cumpre, às vezes não. Mas refletir sobre o que eu quero para o próximo ano, né? Então pegar aquele finalzinho de ano que a gente está no clima de pensar pro ano que vem e fazer a roda da vida. Como é que eu vivi minha vida esse ano? Que notas eu atribuo a cada aspecto e o que eu quero fazer de promessa de ano novo baseado naquilo que eu realmente quero melhorar. A segunda ferramenta que eu trago para a gente estudar aqui é o DISC. E antes de contar sobre o DISC, eu queria te falar que desde os gregos antigos, eles já dividiam as pessoas em 4 elementos, né? Eles diziam que os humores ou o comportamento das pessoas podiam ser classificados em 4 elementos, né? A terra, o fogo, a água e o ar. Então, se uma pessoa era mais terra, por exemplo, era uma pessoa mais resistente à mudança, né? Gostava muito de lugares estruturados, né? Defendiam com unhas e dentes o seu espaço e tal qual a terra, eram menos móveis e mais estáticos. Já para as pessoas cujo fogo predominava, elas eram mais enérgicas, impulsivas, muitas vezes agressivas, dominadoras, e tal qual o fogo, né? Eram pessoas que corriam rápido e podiam gerar grandes explosões. Para as pessoas cuja água era o elemento predominante, eram pessoas mais emocionáveis, envolviam-se com as outras, né, mais empáticas, elas influenciavam de alguma forma com o seu jeitinho as outras pessoas, e tal qual como a água, eram mais maleáveis e podiam ser mais adaptáveis. Por último, para as pessoas cujo ar era mais predominante, eram pessoas com o pensamento mais ativo, né? Eram mais questionadoras, mais pesquisadoras, mais analíticas, né? Um pensar intensivo, intelecto bem desenvolvido, e tal qual o ar, o pensamento se expandia por todas as brechas, né, por todas as direções. E assim como o ar, não havia limite para o pensamento. Diz que é uma ferramenta com muita história, né, com muitas curiosidades. Inclusive, o autor, que é William Moulton Marston, ele trabalhou para DC Comics, e ele inspirou o comportamento de personagens como a Mulher Maravilha, por exemplo. Né? Muito legal. Ele
separou, organizou o comportamento humano também em 4 elementos, né? Que é o DISC. Então, dominância, influência, estabilidade e cautela ou conformidade, né? Conforme as letras em inglês. Existem vários sites que realizam o teste, o Assessment DISC, de maneira paga, né? Na Tris Consultoria, a gente até costuma usar alguns desses, né, nos nossos programas de mentoria, mas no nosso e-book existe uma versão gratuita, né, para descobrir qual é o seu estilo dominante, né, dentro da metodologia DISC. A gente pode ter um estilo que predomina, ou a gente pode ter mais de um que se mistura, que se organiza. Então, a gente pode ter, às vezes, características positivas fortes de um perfil e pontos de melhoria ou de atenção fortes em outro perfil, né? Então, as pessoas podem estar dentro de mais de um perfil. Eu vou falar rapidamente sobre cada um deles. Aqueles que possuem o perfil dominante ou executores, como também são conhecidos, são aquelas pessoas decididas, com muita segurança, né? Tarefa dada é tarefa cumprida. Então, visam o resultado acima de tudo, né? Não gostam de muitos detalhes, são pessoas que visam, cujo foco é o resultado, né? Eu acho que a frase que identifica mesmo é: tarefa dada é tarefa cumprida. Já os influentes ou comunicadores, como também são conhecidos, são pessoas que gostam de trabalhar em equipe, que acreditam que juntos somos mais fortes, né? São pessoas de muita empatia e às vezes perdem um pouco o foco em resultado e transferem esse foco para as pessoas, né? Porque esse trabalho em equipe, a influência sobre outras pessoas, a motivação é muito importante para os influentes. São pessoas também, como todas, importantes de ter na equipe, são pessoas mais populares, que focam no reconhecimento do grupo. Já os estáveis ou planejadores, eles gostam de uma abordagem mais calma, né? Eles são pessoas que lidam melhor com rotinas, com padrões, né? Muitas vezes eles não são proativos, eles gostam de ter a rotina bem desenhada, né? São pessoas confiáveis, são leais, são pacientes, tranquilas, muito gentis, né? Eles têm dificuldade de lidar com conflitos, muitas vezes escondem a existência de conflitos. Já os cautelosos ou analíticos, como também são conhecidos, eles preferem e privilegiam fazer as coisas do jeito certo, né? Então essa é a frase que guia o cauteloso ou analítico: fazer do jeito certo. Eles gostam muito de lidar com regras e processos bem estabelecidos, né? São pessoas metódicas, analíticas, muito técnicas e determinadas, né? Elas são muito detalhistas e às vezes até podem se perder nesses detalhes, mas são pessoas que, por exemplo, ao fazer um relatório, você nem precisa conferir.